Grandes acidentes geográficos, como as montanhas que parecem unir a terra e o céu, constituíram privilegiados espaços sagrados em todas as civilizações. A sua presença estruturante em termos físicos e psicológicos acentuou-se quando nelas existiam grutas, parecendo conduzir aos mistérios do interior da Terra, aos mananciais subterrâneos, presidindo ao nascimento das plantas e dos animais. Elas tornaram-se importantes elementos propiciatórios, as moradas de alguns deuses, sendo o cenário de diferentes atividades mágico-religiosas. O abrigo de Pinho Monteiro, nos contrafortes da Serra da São Mamede, no Alto Alentejo, com séries de pinturas que remontam ao Neolítico, mostra uma cena atribuída à Idade do Bronze Final, onde se identificam duas divindades. Uma encontra-se de pé sobre quadrúpede, muito esquemático, possivelmente um touro. A outra ostenta na cabeça um capacete de cornos e na mão esquerda segura um bastão, aproximando-se o comportamento de ambas do de algumas hierogamias solares com origem na área cultural sírio-hitita e depois muito difundidas no Mediterrâneo Oriental. Ali está presente a deusa-mãe, genisíaca e fecunda, e o seu animal sacrificial, sendo capaz de inspirar o guerreiro para o amor e a luta. Ele é o senhor do tempo, do raio, da montanha e da guerra, identificado em numerosas formas sincretizadas como Reshef Haddad ou Melkart. Aqueles atributos são os dos deuses ameaçadores, ou Smithing Gods, que atingem a Península Ibérica com outros influxos próximo-orientais em período anterior ao do estabelecimento das primeiras estruturas comerciais fenícias. Eles estão também expressos nas atitudes com que se memorializaram os guerreiros heroicizados das séries mais tardias das estelas decoradas do Sudoeste, como demonstra este monumento de Ervidel, a sul de Beja. O guerreiro foi remetido para a dimensão sagrada, surgindo nu sobre o escudo solar, referência à divindade imortal com a qual ele se identificaria, sendo rodeado pela lança e espada, seus acólitos, e por outros objetos de caracterização ético-social. Foi possível atribuir à última fase cronoestilística do extenso santuário do Val do Tejo, o período dos círculos e linhas, à Idade do Bronze Final. Ali se observam milhares de gravuras que têm como suporte superfícies de rochas polidas pela erosão das águas do maior rio peninsular. Foram detectadas figurações de pegadas humanas, a maioria calçadas, que se associam à iconografia dos períodos anteriores, conferindo-lhes novo sentido religioso. Elas integrar-se-iam no contexto dos mitos das viagens sagradas ou de peregrinação, percursos primordiais que revelam a presença ou a passagem de heróis civilizadores ou de divindades.
Em outras rochas reconheceram-se representações de armas, sugerindo serem ofrendas simbólicas às divindades residentes nas águas do Tejo, capazes de purificarem e de conduzirem ao além. A prática de transformar armas ou outros objetos valiosos em ex-votos é comum a diferentes pontos da Europa, provindo das águas do estuário do Tejo, junto a Cacilhas, esta espada de bronze. Ao mesmo período pertencem os possíveis conjuntos votivos, constituídos por pares de espadas, exumados nos arredores de Évora e de Safra, no Alentejo, tal como os depósitos de cerâmicas ou de joias encontrados em grutas-santuários dedicadas a divindades aquáticas e quetónicas, onde se procurava o contacto com o sobrenatural e as forças da fertilidade que mantêm a vida, como aconteceria na Lapa do Fumo, no Cabo Espichel. Durante a primeira Idade do Ferro, a crença de uma vida além-túmulo encontra-se bem patente nos rituais funerários então praticados. Tanto as inumações como as incinerações são acompanhadas por objetos que diferenciam os estatutos dos indivíduos no mundo dos mortos, sendo alguns associados a verdadeiros tesouros, capazes de manterem o seu elevado prestígio e integrados em túmulos de diferentes dimensões e arquitetura. O culto dos antepassados, conforme acontecia na Idade do Bronze Final, terá pervivido, sobretudo, dos grandes chefes político-militares, conforme demonstra a estela epigrafada de Abóbada, em Almodóvar, que assinalava a sepultura de um guerreiro, representado heroicizado e em atitude idêntica à dos deuses ameaçadores, próximo-orientais. Contudo, imagens de divindades egípcias em algumas joias, como Hathor, Horus, Ra, Sekhmet e Taneret, apesar de serem durante a primeira Idade do Ferro as únicas referências iconográficas explícitas a um panteão conhecido, foram trazidas pelo comércio halógeno e não devem ter ultrapassado a utilização decorativa, integrando simbologia genérica e funcionando como amuletos. O mesmo aconteceria com as figurações de Ofídios, símbolos do deus Eshmun ou Adonis, par de Afrodite. Numa elevação conhecida como Azogá, da sobranceira à margem esquerda do rio Ardila e próxima da confluência com o Guadiana, existiu o único grande santuário, por ora conhecido, da primeira Idade do Ferro. Neste local existiriam um ou mais templos, onde os crentes depositaram, a partir dos séculos VII e VI a.C., grandes quantidades de ofrendas e ex-votos, nomeadamente produtos embalados em vasilhas, algumas provindas do comércio exógeno, como esta garrafa de peregrino, com 2 braços, que terminam em mãos ou quíliques, áticos dos finais do século V.
Ali se descobriram joias de vidro ou de bronze, peças de arreios, espetos de assar em bronze, armas de ferro ou objetos sumptuários, como denunciam os restos de caldeiros e lavabos rituais de bronze, com asas de mãos de influência egípcia. E esta placa de fecho de cinturão, que denuncia os contributos da mitologia hurrita e hitita. Desta matriz, fabricavam-se as placas de cerâmica com a representação de um touro. Também de origem oriental é a estatueta de divindade ameaçadora a quem então ali se prestava culto. Um seu paralelo, quiçá algo mais tardio, descoberto em Alferrar, perto de Setúbal, encontra-se nu, mas com capacete de crista alta, tendo também perdido ambas as armas, que seriam fundidas à parte. Esta divindade de origem síria e os seus variados sincretismos, que remontam no sul de Portugal à Idade do Bronze Final, terá conhecido grande divulgação em todo o Mediterrâneo, graças à expansão comercial fenícia, sendo também a melhor representada e possivelmente uma das mais importantes da superestrutura religiosa da proto-história do Sudoeste peninsular.